Olá, seja bem-vindo ao Ciência e Saúde Responde a Você. Já ouviu falar sobre hipertensão arterial, ou conhecido popularmente como pressão alta? É importante a gente discutir um pouco sobre esse assunto. Será que você conhece alguém? Ou já ouviu falar nas complicações dessa doença? Vamos conhecer um pouco mais sobre isso agora no Ciência e Saúde Responde a Você. Então conta pra gente o que a senhora sabe sobre a hipertensão. Eu acho que a hipertensão é uma manifestação de saúde que aparece sobretudo na fase do envelhecimento da população e afeta sobretudo as mulheres mais do que os homens. Então, com o aumento da longevidade no Brasil, eu acho que a área da saúde hoje precisa estar muito voltada a essa problemática, porque ela não só aumenta em função do envelhecimento, mas reduz muito a qualidade de vida dessa população que envelhece. Além de outras moléstias, eu acho que a hipertensão é uma das manifestações mais generalizadas. Quais são as suas dúvidas ou quais são as suas curiosidades sobre a hipertensão? Qual seria o melhor caminho para fazer a prevenção da hipertensão, que eu vejo que está afetando cada vez mais faixas etárias mais jovens? Mesmo antes do envelhecimento, a gente verifica que, em função da generalização do chamado fast food, até crianças estão tendo distúrbios de hipertensão. Então, acho que era necessária uma política pública de âmbito nacional, no sentido de prevenir esse fenômeno que reduz muito a qualidade de vida e afeta outras partes do organismo humano. Bom, hipertensão, o que eu sinto é um pouco de pressão alta. Vamos dizer assim, eu fico um pouco tonto quando eu tenho pressão alta, né? E dá sonolência, é isso que eu sinto. Quais são as suas dúvidas sobre hipertensão? Por que eu tenho que tomar remédio? Essa é a primeira dúvida. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis altos e contínuos de pressão arterial. Pode-se levar a danos estruturais nos órgãos como coração, encéfalo e rins. Quais são os fatores de risco para a hipertensão? Idade, maior do que 55 anos para homem e maior do que 65 anos para mulheres. Cor da pele escura, alto consumo de sódio, sedentarismo, predisposição genética, estresse, excesso de peso, ingestão de álcool, fatores socioeconômicos, fumar e níveis de colesterol elevados. Quais os principais sintomas dessa doença? Dores de cabeça no peito, tonturas, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal são alertas. Quais são as complicações da hipertensão arterial? A pressão alta ataca os vasos, coração, rins e cérebro. Os vasos são recobertos internamente por uma camada muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue está circulando com a pressão mais alta. Com isso, os vasos se tornam endurecidos e estreitados, podendo, com o passar dos anos, entupir ou romper. Quando o entupimento de um vaso acontece no coração, causa angina, que pode ocasionar um infarto. No cérebro, o entupimento ou rompimento de um vaso leva ao derrame cerebral, conhecido como acidente vascular encefálico. Nos rins, pode ocorrer alterações na filtração até a paralisação dos órgãos. Todas essas situações são muito graves e podem ser evitadas com um tratamento adequado, bem conduzido por médicos e enfermeiros. Prevenção primária da hipertensão. Mudanças no estilo de vida reduzem a pressão arterial e também o risco de mortalidade. Devem ser adotados hábitos saudáveis desde a infância e adolescência, tendo em vista sempre as diferenças culturais, socioeconômicas e regionais de cada indivíduo. Entre as medidas que se encontram, temos a alimentação saudável, o controle do consumo do álcool, do sódio, que seria o sal de cozinha, e diminuir o sedentarismo e o tabagismo. Ou seja, praticar exercícios físicos e não fumar. Diagnóstico da doença. O diagnóstico da hipertensão é feito pela medida da pressão arterial. A forma mais comum é a medida casual, feita no consultório com aparelhos manuais ou automáticos.
A hipertensão também pode ser diagnosticada por aparelhos que fazem aproximadamente 100 medidas da pressão durante 24 horas, também conhecida como mapeamento da pressão arterial. Alguns fatores são importantes na hora de medir a pressão arterial. Primeiro deles, você deve estar relaxado com o braço na altura do coração. Deve-se evitar consumir bebidas que contenham cafeína antes da aferição da pressão arterial. Isso vale também para estimulantes e refrigerantes, não só o café. Deve-se estar com a bexiga vazia, porque a ansiedade faz com que sua pressão fique mais elevada. Além de outros fatores que o profissional vai orientar você durante a medida da pressão. Outra coisa importante falar é que o Ministério da Saúde recomenda que você tenha em casa um aparelho digital para mensurar sua pressão arterial em casa. Então é muito importante que leia sempre o manual desses aparelhos e também tome as medidas que a gente falou anteriormente. Além dos fatores citados anteriormente, é importante que você lembre de repousar 15 minutos em ambiente calmo e agradável antes de realizar a medida da pressão arterial. Outra coisa importante de lembrar é que a bebida alcoólica deve ser evitada antes da aferição da pressão. Se você for realizar mais ou uma medida no mesmo dia, deve-se esperar de 1 a 2 minutos entre essas medidas. Deve ser usado um manguito, ou seja, uma braçadeira especial para crianças e pessoas que têm sobrepeso. Para a aferição da pressão arterial, as posições mais adequadas são sentado e deitado. Caracteriza-se como o valor média das duas pressões arteriais que foram aferidas, mas deve-se lembrar que as medidas são feitas no mesmo braço. A seguir, vamos ver a classificação da medida da pressão arterial segundo o Ministério da Saúde em seu manual do ano de 2008. A pressão considerada normal é aquela menor ou igual a 120 mm de mercúrio por 80 mm de mercúrio. É considerada pré-hipertensa a pessoa que apresenta valores entre 120 a 139 mm de mercúrio para a pressão máxima e de 80 a 89 mm de mercúrio para a pressão mínima. A hipertensão estágio 1 inclui as pessoas que apresentam cifras de 140 a 159 mm de mercúrio para a máxima e 90 a 99 mm de mercúrio para a mínima. E já no estágio 2 são aquelas que têm valores acima de 160 mm de mercúrio para a máxima e acima de 100 mm de mercúrio para a mínima. Tratamento da hipertensão. A hipertensão não tem cura, mas tem tratamento para ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, que depende das comorbidades, ou seja, outros fatores ou outras doenças que o paciente possa vir a ter junto com a hipertensão. É importante ressaltar que o tratamento para hipertensão nem sempre significa o uso de medicamentos, mas se esses forem indicados, o tratamento deve continuar e o medicamento deve ser tomado mesmo que a pessoa se sinta bem. E as indicações e contraindicações específicas de cada medicamento devem ser avaliadas para cada tipo de pressão elevada que o paciente apresentar. Mas mesmo para quem faz uso de medicamentos, é indispensável adotar um estilo de vida saudável, manter o peso adequado, se necessário mudando os hábitos alimentares, como não abusar de sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos, praticar atividade física regular, aproveitar os momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos, controlar a diabetes se possuir essa doença e o controle do estresse e comer alimentos com fibras. Síndrome do jaleco branco. Importante falar que essa síndrome ela é motivada por forte estresse diante de um profissional de saúde. Isso ocorre frequentemente em uma consulta médica ou de enfermagem, principalmente no início do exame físico. Algumas pessoas, diante do fato de uma grande descarga de adrenalina em seu sangue, propiciam um aumento da pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica. Os profissionais de saúde devem verificar a pressão arterial no início e no fim do exame físico, diminuindo o grau de ansiedade. Quando se está diante da síndrome do jaleco branco, a tendência da pressão é normalizar com o passar do tempo e com algumas verificações frequentes da pressão. Então, conversamos um pouco sobre hipertensão arterial sistêmica. Espero que vocês tenham gostado de Ciência e Saúde Responde a Você e até o nosso próximo programa.